Olá, nós somos da turma 302, curso técnico em serviços jurídicos, e vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nossa equipe é formada por mim, Maria Clara, Daniele, Emanuele, Cláudia, Laila e Elisandra. A Segunda Guerra Mundial foi definitivamente o conflito mais destrutivo da história, que gerou muitos impactos negativos e que fez milhões de vítimas, desde a invasão à Polônia em 1939 até a rendição japonesa em 1945. A Segunda Guerra ficou marcada pelo Holocausto, pelos bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki, entre outros diversos acontecimentos. Ao longo da apresentação, vamos explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, suas causas, fases, consequências, como e quando tomou proporções mundiais, os países que participaram ativamente da guerra e as suas consequências. O descontentamento com o tratamento de Versalhes, que colocava a Alemanha como culpada da Primeira Guerra Mundial, impôs medidas rigorosas ao país. A Grande Depressão, crise 2G, na década de 1920, a Alemanha sofreu uma forte crise econômica, que foi agravada com a crise de 1929. Esta, por sua vez, estimulou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. Sobre o expansionismo das ditaduras, a Alemanha, o Japão e a Itália eram países expansionistas e militaristas que, durante a década de 1930, buscaram a disciplina social e focaram seus esforços na recuperação econômica e no desenvolvimento militar. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, que fica entre a China e a União Soviética, e em 1937 invadiu a China. Já a Itália fascista de Mussolini invadiu a Etiópia em 1935. A Etiópia é uma região que fica na África. Aqui no mapa não aparece a Etiópia, não dá de ver porque o mapa está cortado, focando só na Europa. Mas é uma região que fica na África. E em 1939, a Itália invadiu a Albânia, que é essa região bem aqui. O Tratado de Versalhes deixava claro que a região da fronteira entre a Alemanha e a França não deveria ser militarizada, além de impor que a Alemanha não deveria ter um exército avançado e muito grande. E o que Hitler faz? Desobedece, inverte no exército e militariza a fronteira com a França, no caso, a Renânia. Em 1938, invadiu a Áustria. Hitler era austríaco e queria promover a união entre a Áustria e a Alemanha, porque acreditava que os austríacos tinham a mesma raça ariana dos alemães. Nessa região da Tchecoslováquia viviam germânicos e Hitler queria esse território também. A Tchecoslováquia relutou e em setembro de 1938 ocorreu a Conferência de Munique com representantes de potências europeias, mas representantes da Tchecoslováquia foram impedidos de participar. Na conferência fica acordado que a Alemanha poderia ficar com Sudetos, mas só se parasse de se expandir. Hitler aceita? Sim, mas ele é abusado e invade a Tchecoslováquia em março de 1939. Aqui fica claro que Hitler não queria só regiões com alemães, ele queria um território bem maior para ele. Ele quis unificar essas duas regiões da Alemanha, a Alemanha Ocidental e Oriental, mas tinha um problema. A Polônia estava no caminho. Aí Hitler, achando que ninguém ia querer brigar por causa da Polônia, ele invade a região e França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Sendo essa invasão, a Polônia, o estopim da Segunda Guerra Mundial. Aí a União Soviética vai lá e invade a Polônia também. E o país é dividido. Uma parte para a Alemanha e outra parte com a União Soviética. Hitler e Stalin fazem um acordo de não agressão. A Alemanha não ia atacar a União Soviética e a União Soviética não ia atacar a Alemanha. Combatentes. A Segunda Guerra Mundial contou
O envolvimento de dezenas de países, os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em dois grupos: aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos eram os membros principais. Eixo, Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve duas fases. Supremacia do eixo, que teve aí vários conflitos. Um dos conflitos é Pearl Harbor, realizado em 7 de dezembro de 1941, que foi o ataque à base naval estadunidense. Marcou o início do conflito entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque foi a tentativa fracassada de destruir a frota naval dos Estados Unidos, que estava no Havaí. Uma das principais diferenças entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial é que na Primeira Guerra os exércitos atacavam nas trincheiras e quase não se moviam. Já na Segunda Guerra, o exército atacava com tudo, primeiro com os tanques de guerra, depois com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, e com os veículos blindados, que eram os Panzers. Isso era a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, e tinha como base essencial a velocidade de ataque. O exército tinha facilidade de encontrar pontos de fragilidade das defensivas dos países que estavam atacando. Os adversários eram pegos de surpresa e não tinham tempo nem para pensar. E essa tática / estratégia do exército alemão consolidou a vitória nazista na primeira fase da Segunda Guerra, a fase da supremacia do eixo. Os ataques eram tão rápidos que chegavam num território e já partiam para outro. A Dinamarca foi invadida em 9 de abril de 1940, a Holanda em 15 de maio, a Bélgica em 28 de maio, a Noruega em 10 de junho e a França em 14 de junho. Com as datas dessas invasões, é possível perceber que a diferença de dias e semanas é muito curta. Em pouquíssimo tempo, a Alemanha já tinha invadido diversos territórios. Hitler, que não se contenta, resolve invadir a União Soviética em 22 de junho de 1941, rompendo o acordo que havia feito com Joseph Stalin. Seu objetivo era conquistar a União Soviética em até 8 semanas. Só que, diferente do que Hitler pensava, isso não seria fácil. De um lado, Hitler dizia ao exército alemão: nem um passo para trás, e do outro, Stalin dizia a mesma coisa para o exército soviético. O resultado foi que o exército alemão foi contido pelos soviéticos, acabando com aquela história de que ninguém podia com a Alemanha. Expansão do conflito 1942-1945. Com a entrada das forças militares na União Soviética e nos Estados Unidos, a guerra ganhou proporções realmente mundiais. Foi só então que se formaram com maior clareza os dois grandes blocos antagônicos. O grupo de países que apoiavam as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Derrota do eixo, 1944-1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência, a Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Segunda fase, supremacia do eixo, que teve envolvimento aí, a Batalha de Stalingrado, ocorreu entre 17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. Foi a maior e mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial e mudou os rumos do conflito a partir da vitória soviética. Stalingrado, hoje, chama-se Volgogrado. Por quê? Porque está nas margens do rio Volga. Também teve o envolvimento da vitória dos aliados na África do Norte, destruiu ou neutralizou cerca de 900 soldados alemães e italianos, abrindo uma segunda frente contra o eixo, além de permitir a invasão da Sicília e da parte continental da Itália, em meados de 1943, além de aniquilar a ameaça do eixo aos campos de petróleos do Oriente Médio. Também teve o envolvimento da invasão da Normandia,
que ocorreu em 6 de julho de 1944, e dezenas de militares e soldados dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá pousaram em 5 trechos da costa da Normandia, em praias com codinome e outras. O fim da Segunda Guerra Mundial. Aí vem a rendição nazista, que mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto na frente oriental, que são os soviéticos, como na frente ocidental, que são ingleses, estadunidenses e os demais aliados, o comando nazista, situado na cidade de Berlim, decidiu lutar até a morte, e para isso promoveu uma mobilização enorme, maciça na população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua esposa Eva se suicidaram. E no dia 8 de maio de 1945, deu-se a rendição incondicional da Alemanha. Essa data é considerada na Europa o Dia da Vitória. E após isso, vem a rendição japonesa, que demorou mais. No Extremo Oriente, porém, a guerra prosseguiu, pois o Japão ele não se rendia. E já tinha se passado quase 3 meses desde o final do conflito da Europa. O governo e os líderes militares dos Estados Unidos decidiram desferir o golpe definitivo em agosto de 1945. Qual foi esse golpe? Esse golpe foi uma demonstração ao mundo de seu poder militar. Os estadunidenses explodiram 2 bombas atômicas em territórios japoneses, que essas duas bombas atômicas são bastante conhecidas aí na história, que foi a primeira em Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, em 9 de agosto. Nas 2 cidades, morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. E, infelizmente, tempos depois, milhares de pessoas vieram a morrer em consequência de doenças provocadas pela radiação nuclear daquelas bombas. A rendição incondicional japonesa ocorreu finalmente em 2 de setembro de 1945. Parte da Europa e regiões da Ásia devastadas. Falta de alimentos e moradia, cerca de 55 milhões de mortos, 20 milhões de órfãos, de 190 milhões de refugiados entre 1945 e 1946. Instalou-se o Tribunal Militar Internacional, conhecido como Tribunal de Nuremberg. Indenização de 2 milhões de dólares às potências do eixo, determinada pelas potências aliadas. A Alemanha dividia seus recursos materiais e econômicos controlados pelas potências aliadas. A Alemanha pode mais produzir armamentos militares. Estados Unidos e União Soviética tornaram-se as nações mais poderosas do mundo, dando início a uma divisão ideológica e a Guerra Fria. Uma das principais consequências do Holocausto, além do assombroso número de mortes, foi a criação da Organização das Nações, e foram unidas em 1945. Os objetos eram manter a paz entre as nações, resolver os conflitos de forma pacífica e promover os direitos humanos e auxiliar as vítimas da Segunda Guerra Mundial. O Brasil na Segunda Guerra. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial após ceder, à pressão do governo norte-americano para encerrar o período de neutralidade adotada pelo presidente Getúlio Vargas naquela época.
1937, o Brasil mantinha relações cordiais com a Alemanha, condição que foi rompida no ano seguinte. Ainda assim, o país manteve a neutralidade. A situação mudaria logo depois, né? A situação mudaria em 1945, quando o Brasil rompeu a relação diplomática com o eixo. Assim, 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra, e o governo de Getúlio Vargas passou a apoiar os aliados. Apesar de os americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar os soldados para o conflito. E esse Getúlio Vargas, ele conseguiu que o presidente norte-americano modernizasse as Forças Armadas e concedesse empréstimos para construir uma usina siderúrgica no país. A Irena Sendler foi uma mulher responsável por salvar a vida de 1.500 bebês e crianças judias durante a Segunda Guerra. Em 1940, ela teve a entrada no gueto da Varsóvia permitida. Lá tinham mais de 380 mil judeus confinados pelos nazistas. Os pais dessas crianças judias entregaram seus filhos a Irena. Ela procurava famílias polonesas que pudessem criar as crianças e elas eram adotadas. Em 1943, Irena foi presa e torturada, sentenciada à morte, depois de ser descoberta pelos nazistas. Um grupo da resistência judaico-polonesa conseguiu libertá-la. E em 2007, ela foi indicada ao Prêmio Nobel e considerada uma heroína da guerra. As bruxas da noite não são citadas no livro didático, mas é importante que sejam citadas aqui. Basicamente, elas foram aviadoras soviéticas que ajudaram os aliados durante a guerra. Elas foram as únicas mulheres a pilotar aviões, no contexto da guerra, lutando contra o exército de Hitler.